Olá pessoas, hoje eu vou falar de Ana Karenina, ou Karenina, de Lev Tolstói. Esse livro aqui eu demorei bastante para ler, porque como vocês podem ver ele é meio que grande, mas também porque ele é um livro muito complexo de se ler e eu vou falar um pouquinho mais sobre ele agora. O Ana Karenina, apesar do que parece, ele não é um livro só sobre um personagem. Ele tem, na verdade, três personagens principais que a gente vê entrelaçados nessa história, que é a própria Ana Karenina, que é uma mulher casada, que tem um filho. Ela não se casou por amor, como naquela época. O livro se passa em 1870, mais ou menos, na Rússia Imperial. Naquela época, ninguém se casava por amor, né? Então, ela se casou com um homem muito mais velho do que ela, no casamento arranjado, e ela tem um filho com ele. E todo o amor dela e toda a dedicação dela vai pro filho e pra casa dela. Então, ela é uma boa esposa e uma boa mãe. E é pra isso que vai toda a vida dela. E a, a gente tem a Ana, a gente tem o Lievin. O Lievin, ele é um dono de terras, ele mora no interior da Rússia. E ele é um homem bem controverso, assim, na sociedade da Rússia daquele tempo. Ele tem umas opiniões muito controversas. Ele odeia a vida na corte, ele acha toda a vida pomposa e toda a vida glamurosa que se leva na corte em São Petersburgo e em Moscou completamente condenáveis, assim. Então, ele é uma figura muito interessante e a gente descobre, lendo só um pouco mais sobre o Lev Tolstói, que o Lievin é um personagem que ele se identificava muito. Então, daí a gente já vê que ele tinha muita conexão com o autor. Então, e a gente tem a Kitty, que é uma mocinha que ela acabou de debutar e ela é de Moscou. E ela é uma mocinha que ela é tipo pura e inocente, ela tem vários pretendentes, ela tá meio que encantada com tudo ainda, ela não sabe muito bem como funciona a vida na corte, como funciona essa questão de ter vários pretendentes. Então a gente acompanha esses três pontos de vista e a gente vê logo no início como esses três vão se relacionar logo de cara. Não é um spoiler dizer que Ana Karenina é uma história sobre uma traição. A Ana Karenina, ela vai trair o marido dela com um homem mais jovem do que ela e do que o marido dela, obviamente, que se chama Conde Vronsky, que é um homem bonito, é um homem rico e é o homem que estava cortejando a Kitty. Então já temos aí a relação da Ana com a Kitty. E a Ana vai largar tudo na vida dela pra ficar com o Vronsky. Ela vai largar a posição dela na sociedade, ela vai largar o marido dela, ela vai largar o filho dela e ela vai largar basicamente tudo que uma mulher luta pra ter pra viver um grande amor com o Vronsky. E a gente acompanha aqui tudo que isso custa pra ela, não só numa questão social, como numa questão mental. E isso é muito interessante mesmo, porque a gente não só acompanha essa questão de a gente ver fofocas e ouvir, tipo, nossa, você viu o que ela fez, e é toda assim blá blá blá, e que a gente vê muito em novelas e etc, mas a gente vê também o que custa mentalmente para uma mulher largar tudo em troca de um grande amor, porque ela agiu impulsivamente. E a gente está vendo isso aqui nas mãos de um homem, inacreditavelmente, em 1870. Então esse é o grande é a grande chave de ouro desse livro. E na questão da Kitty e do Lievin, o Lievin era apaixonado pela Kitty, ele pede ela em casamento e ela recusa, achando que o Vronsky vai pedir ela em casamento, mas o Vronsky, obviamente, escolhe a Ana Karenina e a Kitty entra em depressão. Então a gente também tem aqui outra questão, que é a Kitty lidando com a rejeição e lidando com amor não correspondido, e o Lievin também lidando com isso.
e os dois depois se reencontrando e se apaixonando novamente. Não novamente no caso do Liev, né? Mas se reencontrando e reacendendo aquela chama do amor perdido. Pelo menos que ela achava ser perdido no caso da Kitty. É um livro que, assim como Orgulho e Preconceito, eu falei pra você, que te transporta pra época, esse livro também te transporta. Ele te leva para salas de chá da Rússia Imperial, ele te leva pros conselhos, pros escritórios. Às vezes eu até confesso que é até um pouco penoso você acompanhar, tipo, caçadas e pessoas indo pra ópera e depois indo pra não sei quantos jantares e fazendo visitas, porque a gente realmente acompanha a pessoa indo em cada uma desses eventos, assim, e é um pouco cansativo, mas era como aquelas pessoas viviam. Então, querendo ou não, apesar de ser interessante, é cansativo. Mas vale muito a pena ler. Eu me apaixonei. Quando cheguei aqui no final, eu li numa tacada só as últimas duas partes. E eu recomendo muito para vocês que leiam. É um livro que muda a vida das pessoas e muda a visão de maternidade e casamento que você pode ter. Assim, é realmente muito, muito interessante. É isso. Eu espero vocês ano que vem, porque eu vou parar pro final do ano. Até 2019. Tchau.